Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha começando aqui no canal Vozes do Gigante. E hoje, como toda segunda-feira à noite, temos entrevista, Vozes do Gigante Entrevista. E hoje, ele, professor Dorival Júnior. Tudo beleza, professor? Muito obrigado pela participação conosco. É mais do que um prazer, uma satisfação poder estar participando e falando aí, ou relembrando algumas coisas que aconteceram, né, naquele período que foi um período muito importante da minha carreira. Muito boa. Leandro Bez, Lucas Colar, tudo bem com vocês? Tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Leandro? Tudo certo, né? É bom lembrar, né? O Dorival teve uma passagem até longa, dá para dizer, no futebol brasileiro, né? Porque ele chegou no metade de 2011, se não me falha a memória, e sai também no finzinho de 2012 já, e tem um título no currículo, né? Bem dizer, o último título importante da história do Inter, que é a Recopa de 2011, né? Ele 3-1 contra o Independiente. Então tem muita coisa boa para a gente lembrar também. É verdade. Só lembrando para vocês aí que estão assistindo o nosso canal agora, essa é uma entrevista gravada, né? A gente grava, obviamente, porque é difícil botar todo mundo ao vivo sempre, né? Então, às vezes entra no comentário aqui, pergunta isso, pergunta aquilo e tal. A gente bota a questão da estreia justamente para vocês poderem conversar, mas infelizmente dessa vez não dá para fazer perguntas para o Dorival Júnior, né? Os nossos programas ao vivo são terças-feiras, ao 12h15, e quinta-feira, às 8h, e sexta-feira, às 8h, beleza? Mas, professor, me diz o seguinte, essa pandemia, professor, podendo dar uma segurada em casa, dar uma descansada também, tem que fazer do limão a limonada, né? Eu acho que o lado positivo, né, de tudo isso é que você possa ficar um pouco mais em casa, né? E acredito eu que todos tenhamos tido essa oportunidade. Espero que todos tenham aproveitado e muito bem esse período, esse processo que é muito difícil, muito complicado. Ninguém sabe, né, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é colocado de uma maneira irresponsável na mídia, o que não é. Eu vejo muitas pessoas muito preocupadas, eu vejo outras pessoas se aproveitando da situação. Então, é preocupante esse tipo de problema, até porque a gente percebe que nós ficamos aí todos sem uma base, né? Sem uma sustentação, porque as informações elas são muitas, porém você nunca sabe o que é verdade, a realidade dos fatos. E isso é lamentável, porque nós precisávamos ter uma seriedade maior e, acima de tudo, que as pessoas olhassem de uma outra forma um problema tão sério e grave como esse que temos passado. Até para ter tranquilidade, né? O Atlético Paranaense ainda não retornou atividades, né? Vocês estão fazendo só home office, é isso? Exatamente. Nós ainda não tivemos autorização, o presidente ele é muito consciente nesse sentido. Ele quer primeiro um ok da Secretaria de Saúde, tanto do Estado, para que possamos ter um pouco de tranquilidade aí no momento de um retorno, né? Sem que corramos riscos aí desnecessários, até porque a responsabilidade toda cairia nas costas dele, né? Mário Celso Petralha, o presidente do clube. Vocês acham que tem condições de voltar ao futebol em 2020 ainda, professor? Ou um cenário improvável assim, a gente vai ver a bola rolando só no ano que vem? Olha, Lucas, o que eu vejo assim é que a Europa começa a voltar. É natural que nós não temos nem como comparar, tá? Mas voltando lá, vai existir naturalmente, e vai acontecer uma pressão internamente para que isso se estabeleça também no país. Eu vejo por esse lado. Se teremos todos os cuidados que estão tendo lá fora, não sei. Até porque nós, quando falamos em futebol, nós olhamos os 20 clubes da Série A, B e, no máximo, a Série C. E o que me preocupa muito é o interior do país. Muitos clubes que, na minha concepção, se não tiverem um auxílio, uma ajuda de federações, e principalmente da CBF num momento como esse, deixarão de existir no nosso calendário, porque dificilmente
vão conseguir ter forças para poder reagirem num momento como esse. Eu não sei se o senhor sabe, não sei se o senhor sabe, mas o Inter voltou aos treinos e tal, e os protocolos, inclusive, foram até uma espécie de exemplo para a CBF. E se noticiou que, pelo menos a informação que a gente tem, é que o Atlético Paranaense teria sido um dos clubes até a ligar para o Inter para saber de protocolos e tudo mais. O senhor ficou sabendo disso? O senhor sabe, poderia de repente até nos explicar o que vocês gostariam de usar o Inter como exemplo e tal? Olha, assim, nós conversamos sobre isso praticamente todos esses 90 dias aí que estamos afastados. Quase que diariamente abordando o assunto de uma maneira ou de outra, ele sempre esteve presente. Os clubes que iniciaram, é natural que tenham sido pegos aí como referenciais. E eu acho que todos os clubes, não só o Atlético, devam ter feito uma consulta assim, principalmente a nossa área médica e física. Nós temos lá vários profissionais que trabalharam tanto no Grêmio quanto no Internacional e, com certeza, algum tipo de contato foi feito. Nós já temos o nosso protocolo desenvolvido. A partir do momento que tenhamos um ok para que possamos receber jogadores ou individualmente, ou em dupla, ou num trio, ou de 5, de 10, enfim, sendo autorizados, nós temos já os protocolos estabelecidos, com certeza formatados em razão dessa troca de informações que existiu, e principalmente os clubes que iniciaram esse processo, com certeza, eles foram muito mais ouvidos e muito mais especulados por todos os segmentos que estejam envolvidos, com todos os clubes, acredito eu, das várias federações do nosso país. Professor, o senhor sempre foi, além de um técnico vencedor, um ótimo treinador, sempre teve uma preocupação em ser também um educador, né? A gente lembra, depois até pode falar mais tempo, a questão quando o senhor tentou colocar enfim, dar umas dicas, uns toques para o Neymar, naquela ocasião do Santos, o Neymar ainda muito jovem, né? Eu lhe pergunto dentro disso, o que o senhor acha que acontece daqui para frente? Como é que nós, brasileiros, sobretudo, vamos sair depois dessa pandemia? Que tipo de empatia a gente pode ter um pelo outro a partir de agora, quando tudo isso acabar? Leandro, assim, mais especificamente com o futebol, você quer dizer? Não, no geral, como país também mesmo, como população, como nação, professor? Eu acho que, de um modo geral, muita coisa vai mudar, Leandro. Muita coisa vai mudar. Eu acho que nós tivemos mostras aí da necessidade que nós temos de nos aproximarmos um pouco mais como seres humanos. Eu estava vendo um filme ontem muito interessante, que logo no início, né, dos anos 70, se não me falha a memória, nos Estados Unidos ainda havia muita... ainda existe um pouco, mas aquela situação de se diferenciar brancos e negros, né? E na Carolina do Norte, uma das faculdades mais, talvez, uma das regiões onde mais se aventava essa... Raça e Redenção, o nome do filme, né, professor? Esse mesmo. Eu assisti domingo. É que eu sou terrível para... Não, mas é muito interessante, muito didático. Então, é um filme fantástico que mostra que só com a união, só com a aproximação, nós podemos ser, de repente, adversários em campo, mas nós temos que ser companheiros, amigos, parceiros, fora dele, e eu acho que está na hora de nós nos voltarmos um pouco mais para isso. Está na hora da classe política se tocar um pouco, parar de boicotar o país da forma como tem acontecido. O povo já não aguenta e não suporta mais vermos essa divisão que existe, e é uma divisão que ele elitiza uma meia dúzia, e pela corrupção que existe, ela acaba criando uma separação muito grande entre a grande maioria que tem mais necessidades e tem que buscar com um pouco mais de intensidade e determinação o seu sustento, o seu dia a dia. Então, eu acho que isso aí nos deu uma lição, nos mostrou que nós temos que estar muito mais juntos, muito mais próximos,
nos preocupando sim com o que esteja acontecendo ao nosso lado, na nossa frente, nas nossas costas, porque somos todos iguais. Uns talvez tenham tido uma oportunidade um pouco melhor na vida, outros talvez não a tiveram. Em razão disso, eu acho que tudo que é dividido, você ganha. A grande verdade é essa. Tudo que você compartilha, você ganha ali na frente. Então, eu acho que desculpem a grande lição que ficou dessa pandemia que nós tivemos, dessa situação que pegou todos nós de surpresa, nos mostrando que nós somos todos iguais. Com a mesma simplicidade com que nós nascemos, daqui a pouco nós poderemos estar partindo desse mundo aqui. E o importante é que o façamos de uma maneira digna e que participemos um pouco mais da vida dos nossos próximos, para que nós dividamos em todos os aspectos, em todos os sentidos, aquilo que nós conseguimos ganhar ou angariar aí ao longo da nossa trajetória. Saudade de Porto Alegre, professor? Eu sempre gostei muito da região sul, tanto é que eu vim morar em Florianópolis. Talvez, se não estivesse morando em Florianópolis, provavelmente eu estaria morando em uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei muito, sempre me identifiquei muito, tive muito respeito pela tradição, que eu acho impressionante, e o que acontece no Rio Grande do Sul, principalmente, em termos de valorizarem as tradições, isso daí me toca bastante. E para mim foi um exemplo. Eu morei aí quase 4 anos da minha vida, então 2 anos em Porto Alegre, 2 anos em Caxias, e para mim foi assim uma lição de vida muito grande que eu sempre procuro aí. Tanto é que muitas das músicas, né, tradicionalistas, a gente ainda guarda, vira e mexe, ouço, porque eu acho que quem conheceu sabe o que representa e a profundidade que tem. O senhor teve quando foi treinador do clube, o senhor teve naquele momento do Inter que estava ali o Beira-Rio sendo reconstruído, né? O senhor jogou várias vezes ali com os escombros da arquibancada e tudo mais. Hoje, quando o senhor volta para o Beira-Rio, lembrar daquele momento e olhar o Beira-Rio como está hoje, como é que o senhor vislumbra isso? Como é que o senhor lembra de tudo que passou? Não, é interessante, né? Porque eu peguei algumas situações inusitadas na minha carreira. Essa daí do Beira-Rio foi uma delas, né? E marca muito, né? Porque a lembrança, né, da gente atravessando aquele estacionamento, né? Saindo ali da porta dos vestiários, hein? Atravessando o estacionamento para irmos até os campos de treinamento. Depois vendo aquilo tudo modificado, né? E cada parte que era quebrada no campo, naquela ocasião, as divisórias, né, que existiam nos jogos, era uma preocupação, inclusive nossa, né, das pessoas não pularem em determinado local para pegarem, de repente, um pau, uma pedra ali que pudesse ser uma arma, né, no momento de um confronto com uma torcida adversária. Então, nós ficamos vendo a movimentação, né, das escavadeiras, as várias pessoas e muitas pessoas, né, que trabalhavam dentro do estádio, que paravam para assistir um treinamento, né? Nossa, era muito interessante isso. Depois foi feito ali na parte de baixo, né, próximo ao Rio, né, naquela faixa que hoje é o Centro de Treinamento Internacional, né, que ficou muito agora, acredito eu, tenho até mexido novamente. Mas comigo, eu passei umas situações assim, o último jogo do Maracanã, antes de fechar para a grande reforma que teve, Santos e Flamengo, eu estava dirigindo o Santos em 2010. A reestreia do Maracanã com 2 equipes, Fluminense e Vasco, eu estava presente. A inauguração da Arena do Palmeiras, eu estava presente no Palmeiras e Sport. Então, assim, foram situações porque eu me lembro do estádio anterior, eu vivi dentro do Palmeiras quase que boa parte da minha vida, né?
e de repente com o Inter acontecendo da mesma forma, o Maracanã, a gente chegando e vendo tudo aquilo lá. Então, foram fatos assim interessantes que marcaram muito para mim. E esse momento, quando você falou no Beira-Rio, já me veio logo essas imagens na cabeça. Que demais. Você lembra como chegou o Inter, professor, lá em 2011? Me lembro, nós estávamos em cima da decisão da Recopa Sul-Americana. Tínhamos um jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. A situação estava meio complicada, assim, mas foi um movimento tão rápido, conseguimos ali aquele campeonato, depois nos classificamos para a Libertadores. O Inter reagiu muito bem, nós tínhamos um bom time. Foi uma das poucas equipes que eu peguei já montada. Se não me falha a memória, tinha passado o Falcão anteriormente. Os Marlós como interino. Rote, Falcão, Lois, foi isso? Isso. Menos isso. Eu cheguei na sequência, apanhei a equipe, conseguimos ali uma reação, a equipe classifica já para uma das... foi para a fase de grupos, da fase de classificação da Libertadores do ano seguinte. Isso. Chegamos, acho que na quinta ou na sexta colocação, eu não me lembro bem. Entramos no Grenal, né? No Grenal. Foi no Grenal que classificou isso. Classificamos no Grenal, exatamente. É um gol do D'Alessandro, do D'Alessandro de pênalti, se eu não me engano. Exatamente, isso. Foi isso mesmo. Entramos no ano seguinte com várias baixas aí. O Oscar teve um problema, ficou quase 70 dias sem jogar, com um problema lá com São Paulo. D'Alessandro se machuca na pré-temporada, nós fomos jogar logo em La Paz contra o... The Strongest. Exatamente. O senhor perde o Oscar no vestiário antes do jogo. E dali 70 dias. Ele voltou só na final com Caxias. Quando nós tínhamos perdido ali D'Alessandro, estavam fora também, olha, vários jogadores, muitos jogadores machucados, porque nós iniciamos com 10 dias de trabalho, acho que 15 dias estávamos jogando lá na Colômbia, lá na Bolívia, tendo que classificar. Na Colômbia, Buenos Aires, né? Exatamente. Exatamente. E aí, no retorno do Oscar, nós conseguimos restabelecer a equipe, recompor a equipe. Fizemos um campeonato gaúcho até assim equilibrado, sempre, mas ainda oscilando um pouco. Aí retorna o Oscar, conseguimos encontrar novamente um caminho com a equipe. No retorno do Oscar, no jogo lá em Caxias do Sul, ele faz até um gol. E aí, na decisão aqui, o D'Alessandro, mesmo machucado, entra em campo, modifica o comportamento da nossa equipe. Ganhamos aquele Campeonato Gaúcho. E na Libertadores, o jogo principal, que foi a partida em casa contra o Fluminense, nós perdemos vários gols, perdemos um pênalti com o Dátolo. Saímos ganhando no Maracanã, no jogo de volta, e de repente tomamos uma virada, 2 gols de bola parada ali. Do Fluminense, e depois daquilo começou uma instabilidade, e aí nós continuávamos perdendo muitos jogadores ao longo do período. Aí fizemos a estreia do Fred, né, e do Lucas Lima quase que simultaneamente. Fomos jogar em Minas, lá no Horto contra o Atlético, foi um jogo complicadíssimo. O D'Alessandro foi expulso com 15, 20 minutos do primeiro tempo, e aí estreamos os dois, mas perdemos esse jogo, eu acabo saindo e aí acabo indo para o Fluminense, para o Flamengo, logo na minha saída. É interessante que o senhor tenha a memória bem viva mesmo, né, da sequência. Que maravilha isso, no sentido de parece que eu estou vendo a linha do tempo mesmo, né, naquela época. E nessa questão aí que o senhor falou de 2012 ali, do Gauchão principalmente, é um dos jogos talvez mais emblemáticos assim, do D'Alessandro pelo Inter, né? Ele entra e muda o jogo, e se sabia que ele não estava 100%. Não. O senhor lembra, por exemplo, se já tinha sido combinado que ele entraria no segundo tempo, ou chegou na hora do vestiário no intervalo e o gringo pediu para jogar? Enfim, como é que tem? Conta alguma história desse jogo aí, professor.
Não, foi assim, o Dali vinha com essa lesão já desde janeiro, eu não me lembro, mais ou menos, acho que foi início de abril isso aí. E ele vinha com essa lesão desde janeiro, foi uma lesão muito complicada. E aí eu chamei e falei, Dali, eu preciso de você no banco. E não sei se você vai entrar, mas você no banco para mim é muito importante até. E de repente o jogo estava muito complicado. Aquilo que eu falei, foi um ano assim muito atípico. Nós perdíamos, impressionante, nós perdíamos 2 jogadores por semana. Por semana. Preparava a equipe, de repente, prestes a viajar, determinado jogador está sentindo, não sei o quê. Foi uma coisa assim que ninguém esperava, ninguém imaginava. E mesmo assim, o Campeonato Gaúcho nós fizemos muito tranquilos. Assim. A equipe bem regular. Nós tínhamos um meio-campo que era muito forte, né? Tinga, Guinha Azul, Oscar, D'Alessandro, ou Dátulo, ou João Paulo, enfim. Era um time assim muito equilibrado. O Damião na frente, né? O Damião na frente fazendo... Se ele batesse tiro de meta, ele fazia gol naquele ano. Foi o melhor momento do Damião, acho que na carreira dele. Verdade. Fazendo gols assim, tanto o gol da Recopa mesmo, foi impressionante, quase que da linha. A Recopa ele destrói com o Independiente, né, professor? Exatamente. Faz 3 gols em 4 jogos na final. Foi impressionante. Foi mesmo. Era um momento assim, diferenciado dele na carreira. E nós tínhamos a ala esquerda, né, com Kleber, com ou Dátulo, ou João Paulo, ou enfim, era uma troca de passes muito interessante, né? Encostava bem azul, nós ficávamos muito com posse de bola e quando invertíamos o lado da jogada, eram muito mais incisivos e nós entrávamos assim com frequência nas defesas adversárias. E o time foi amadurecendo essa maneira de jogar, né? Foi encontrando esse caminho. Depois vieram alguns jogadores estavam sendo preparados, né? No 23, que também eu nunca vi um 23 produzir tanta gente como aconteceram naqueles anos com o Internacional. A todo momento nós tínhamos ali uma novidade chegando e tanto é que, poxa, eu não tenho certeza assim, em números, mas eu acho que eu tive 67% de aproveitamento quando eu saí do Internacional. Isso. E foram assim, naqueles jogos finais do Campeonato Brasileiro, onde a instabilidade foi muito grande em razão dessas mudanças frequentes, que talvez tenha desequilibrado um pouco mais e feito com que acontecesse essa mudança. Mas eu não tinha dúvidas que com o retorno desses jogadores nós encontraríamos novamente um caminho, porque a equipe era muito fácil de trabalhar, de conduzir, e nós tínhamos um ambiente muito legal com todos os jogadores. Para mim foi assim, foi um momento diferenciado na minha carreira. Sim, mas aí o senhor chama o D'Alessandro nessa final. Então, aí eu falei isso com ele e falei, olha, Dali, independente do que aconteça, ele falou, pode ter certeza que 30 minutos eu dou conta de jogar. Eu falei, então você fica preparado, porque você sabe que é uma decisão, se não necessitar, de repente eu nem te coloco, mas a maneira como foi o jogo foi um bate lá, bate aqui, enfim, foi uma troca de ataques assim interessante. As duas equipes se preocupavam em jogar e não conseguiam marcar uma a outra. Foi muito interessante essa decisão. Tanto é que quem fez os gols foram, acho que nossos volantes e o Damião no final. Sandro Silva, se não me falha a memória. Isso. Foi isso, né? Então, assim, era uma situação que o Sandro ia parar na área adversária, o Guinha Azul estava na área adversária daqui a pouco. Então, um jogo muito aberto, muito franco. As equipes não conseguiam ter uma marcação, uma consistência de marcação. Quem atacava estava gerando dificuldades e problemas para o adversário. E o Caxias tinha um time muito equilibrado, fez uma competição muito boa naquele ano. O Damião, a gente está falando das finais, né? O senhor pegou 2 finais já, né? Uma de Campeonato Gaúcho e uma da Recopa. E ele faz, nessas 2 finais, ele faz 4 gols. Então, né, quando ele começou a fazer aquele monte de gol, Dorival, né? Que ele fez, acho que 40, 50 gols naquela temporada. Onde o senhor achou que o Damião ia parar?
Olha, eu não tinha dúvidas que o Damião seria um jogador que fatalmente a Europa, né, abraçaria rapidamente. Pela característica dele, né, pela força que ele sempre tem. Ele voltou a fazer uma grande competição agora no Japão, está muito bem no Japão. Então, é assim, tudo é questão também do jogador se sentir bem, se sentir confortável, né, confiante. O fato esse que não aconteceu dentro do Santos. Eu cheguei no Santos, ele tinha acabado de sair, senão eu teria seguro o Damião com certeza. Eu não teria liberado o Damião ali. Mas eu imaginava que ele fosse do Inter para um grande clube europeu. Era a ideia que eu tinha. E o Dali, depois daquele momento, ele foi fundamental, né? Aqueles últimos minutos assim do jogo, prendendo bola, se apresentando. Parecia que ele estava em atividade. É muito interessante, né? Como ele veste essa camisa. O D'Alessandro é um diferencial de profissional, e eu cito isso na maioria das equipes que eu passo, eu sempre cito D'Alessandro e Guinha Azul como exemplos de profissionais com quem eu tenho trabalhado e que fazem parte desse grupo top. Professor, tem um episódio, quando o senhor treinava o Inter, que nunca foi bem esclarecido, pelo menos publicamente. O Tinga e o Dagoberto se atrasam para um treino, e o senhor acaba tendo que adiar o treino em quase uma hora. Não sei se pode dizer o que aconteceu naquele momento, porque eram caras sempre muito responsáveis, né? Dagoberto e Tinga. Foi uma surpresa para todos nós. Não, eu não lembro direito o que houve naquele dia. Eu vou tentar buscar na minha memória aqui, mas eu não consigo me lembrar assim completamente da situação. Porque no fim das contas eles acabam, eles saem do time titular depois, né, no jogo, né? O senhor meio que dá uma puniçãozinha, assim, tem o Jajá também, se eu não me engano, que o senhor pune também. Porque eu chamei o presidente, chamei o Fernandão, toda a diretoria ali na hora, e, enfim, uns eram contra eles viajarem, outros já queriam que eles permanecessem no grupo, mas todos eram no sentido, as opiniões eram no sentido de que nós tirássemos, porque eles não participaram do treinamento, não é que eles atrasaram uma hora, acho que eles não chegaram aquele dia. Eu não sei que confusão que houve, que os dois se confundiram completamente em relação ao horário. Eu acho que foi isso. E eu fiquei numa situação muito complicada, porque eu já não tinha uma equipe para jogar ali. Eu tava sem vários jogadores. E a diretoria, logicamente, que colocando a necessidade de uma punição. E tem momentos que você tem que ouvi-los, você tem que entender também que você faz parte de uma hierarquia e tem sempre pessoas acima de você. E por mais que fosse importante a partida e necessário aquele resultado, tem situações de disciplina que eu tenho que respeitar aquilo que é determinado também pelo clube. Mais ou menos foi isso que acabou acontecendo. O senhor acha que aquilo foi prejudicial, talvez, para a sequência do senhor no Inter? Não, de maneira nenhuma. Foi uma situação bem pontual. Tanto é que eles voltaram a jogar na semana seguinte, ou na partida seguinte. E aquela partida em Santos, o Inter não jogou mal. Nós jogamos mais que o Santos. É que os caras do lado de lá tinham um Neymar num dia endiabrado. Ele fez 2 gols que ele acabou com o jogo pela capacidade dele. Mas nós jogamos mais que o Santos na Vila Belmiro. E, infelizmente, o que fica é o resultado. E aquele dia ele estava num dia iluminado. Os 2 gols que ele fez foram gols assim fantásticos, que fizeram tem um deles, se eu não me engano, ele pega no meio do campo a bola e eu acho que virou até vinheta da Libertadores. Os 2 gols ele carrega para cima. E um cara como o Moledo, que é um ótimo marcador, acho que era Ney Moledo naquele momento. E o Guinha Azul também. O Azul é driblado também. Guinha Azul. Quem? Sim, o Guinha estava no meio.
Nós tínhamos um meio-campo muito forte. Nós tomamos conta do jogo. Eu me lembro muito bem, nós tínhamos posse de bola, criamos várias situações. Agora, caíram 2 bolas no pé dele que foram fantásticas. Uma das curiosidades que eu tenho, Dorival, e acho que ninguém explica até hoje, que é o fato do Inter trazer um jogador, né, que o DVD dele é de melhor do mundo, que é o Jajá Coelho, né? E a estreia que ele faz aqui no Beira-Rio, ele faz 2, 3 gols, dá assistência, e depois tem bons jogos também, só que nunca conseguiu manter uma regularidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, o que aconteceu, por que tu acha que ele não vingou no Inter, Olha, o que era o Jajá Coelho? é uma pena, porque eu gostava muito dele, gostava demais do Jajá. Via um potencial fantástico nele. Ele tinha um problema extra-campo, se juntava com mais 2 ou 3 ali, que infelizmente prejudicaram muito. Mas o Jajá sempre teve muita qualidade. Eu sempre procurei conversar muito com ele, só que chega um momento que você não depende só do treinador, muito mais o atleta, uma resposta muito mais dele. E seria fundamental, principalmente porque nós não tínhamos ninguém que pudesse dar um respaldo, e o Jajá poderia ser esse atleta. Nós tínhamos vários jogadores fora de combate. Eu cheguei a ter 9 jogadores em um treinamento fora de combate no Internacional. E nós não tínhamos assim um elenco inchado. E o Jajá poderia ter sido, sim, esse jogador. Infelizmente, foi uma situação... Você vê, ele saiu dali, ele veio para o Curitiba, se não me falha a memória, ele não conseguiu atuar também. E o potencial que ele tinha impressionava todo mundo. Depois ele voltou lá para os Emirados, eu acho, aí até. Num segundo momento que ele veio para Curitiba, né? Para Curitiba. Sim, mas não deu certo também. Professor, tem um episódio que, enfim, quando da sua demissão, que acaba ficando algo, digamos, para o Inter, pelo menos, inédito, que é, tu tem um ídolo como o Fernandão como diretor executivo, aí o senhor sai e o Fernandão assume como técnico. O que ficou nesse episódio para o senhor? O senhor ficou com alguma mágoa? Enfim, como é que foi isso para o senhor? Não, mágoa não. Não fiquei com mágoa nenhuma. Fui bem tratado pelo Fernando. Da mesma forma, procurei sempre me reportar a ele. Tudo que acontecia dentro do clube, eu o consultava. Eu sempre joguei muito claro com ele, muito limpo. Não imaginava que ele tivesse essa vontade de ser um dia treinador da equipe. Porque eu sou muito sincero, assim, eu não tinha perdido o grupo, eu não tinha perdido os vestiários, que é o que a primeira situação que todo mundo fala, né? Generaliza, perdeu o grupo, perdeu o vestiário. Sim. Não. Realmente, nós tínhamos perdido a classificação da Libertadores. Olha, da forma como foi, dentro do Maracanã, 2 bolas paradas. Isso daí faz parte do jogo, é lógico que faz, mas não foram assim jogos em que o Inter foi inferior ao Fluminense, não, ao contrário. No Campeonato Brasileiro, nós estávamos, acho que na 4ª colocação, quando eu acabei saindo, e o time oscilante em razão dessa perda frequente de jogadores. O Jô mesmo, eu não contava com o Jô. O Jô, um cara que eu confiava, que eu colocava praticamente todas as partidas, eu colocava o Jô vaiado às vezes pelo torcedor, pelo histórico que ele trazia dentro do clube, e eu acreditava, colocava o jogador e, de repente, no momento mais importante, inclusive da decisão, me desculpem, me lembrei de um fato. Nós tivemos um problema muito sério lá no Maracanã com o Jô e Jajá. Depois do jogo, né? Exatamente. É por isso que eu lhe disse. Depois, isso mesmo. Foi com o Fernandão. E nós saímos daquele momento, nós decidíamos o jogo no domingo contra o Caxias em Caxias. Foi uma quinta-feira. Eu até sentia que nós teríamos dificuldades, porque o jogo foi muito desgastante, nós havíamos corrido que nem maluco aquele jogo.
para buscarmos o empate que nos daria classificação, e fomos para Caxias, e os dois poderiam estar atuando, e até então eu não tinha Oscar ainda. Eu fiquei sabendo que eu poderia contar com os caras, acho que no dia seguinte só. E aí eu contava muito com os dois para aquela partida, para aquela decisão. E de repente acontece aquele problema com o Fernandão. O Fernandão me posicionou na hora que eles estavam fora. E professor, é assim, hoje talvez, se acontece esse mesmo episódio hoje, com o poder das redes sociais, porque naquela época vazou uma foto do Jô, eu não sei se o senhor lembra dessa foto, uma foto do Jô vestido de Batman, numa festa logo depois desse jogo contra o Fluminense. E as redes sociais ainda não eram tão como é hoje, né? Eu acho que se é hoje, ele não pisa no Beira-Rio, por causa pela pressão da torcida. Eu sei que a indisciplina foi grande, mas eu não me lembro disso aí. Dessa foto eu não me lembro, não vi. Mas eu fiquei muito chateado principalmente por estarmos aí às portas de uma... Aquilo foi uma decisão na quinta-feira, e no domingo nós teríamos uma outra decisão. E eu contava com os dois jogadores. Olha, para mim foi uma decepção muito grande naquele dia. O que foi dito para o senhor na sua demissão? O que o Fernandão te falou? O que os dirigentes da época falaram na sua saída? Foi o presente que me chamou e falou: olha, Dorival, demos uma caída muito brusca. Eu falei: presente, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Eu sempre fui muito, muito tranquilo assim, em relação a tudo isso. Futebol, Lucas, futebol não é só o que é mostrado. O futebol envolve muitos detalhes. E eu acho assim, o profissional ele sente quando as coisas estejam acontecendo. Por mais que você tenha motivos, todos os motivos possíveis, porque tudo que vinha acontecendo com o Internacional naquele instante, sinceramente, nós estávamos fazendo, olha, das tripas coração para que as coisas acontecessem. E não era uma situação agradável, porque a todo momento eu tinha dificuldades na formação do time, e isso veio desde janeiro. Se intensificou ainda nesse período aí, quando nós perdemos esses jogadores, quando nós tivemos que lançar, inclusive correndo, o Fred, acho que o Sacha, que estava no 23, o Lucas Lima, que não tinha atuado ainda, eles não tinham atuado, estavam sendo preparados. Fredinho, nós pedimos para fazer, eu tirei o Fredinho de um coletivo do Júniors e pedi para fazermos um trabalho com ele de fortalecimento muscular, que foi feito com o professor separadamente, para que ele tivesse sustentação, porque eu via muitas qualidades no Fred. E quando ele ficou pronto, ele teve poucos dias de trabalho com o profissional, já o coloquei em campo, porque nós não tínhamos ali jogadores em condições de poderem atuar, principalmente com a saída de Jajá e de Jó. E depois o Fred ele estoura, né? Em 2013 com o Dunga, né? Ele faz o gol no jogo da demissão do Dorival, se não me falha a memória, contra o Atlético Mineiro, o gol é do Fred. E aí ele surge, né? Fred. Isso, porque depois, e para ver como o senhor estava correto, né, da avaliação com o Fred, quando o Fred é vendido em 2013, o time do Dunga desanda. O time do Dunga basicamente desanda, né? O Moledo é vendido e o Fred também. E aí acabou. É verdade. E assim, eu tinha uma situação que eu não tive mais o Damião. Não sei que tipo de lesão que o Damião teve também. Um pouquinho antes da Olimpíada, o Leandro Damião tinha um estiramento muscular, até que vem o Rafael Moura, né? E aí perdendo o Damião, eu comecei a procurar meias, né? Com essa. Então, nós tivemos jogos que nós não tínhamos atacante jogando.
Eu lembro de um jogo do Dorival que ele fez um 4-6-0, eu nunca tinha visto. Mas ele fez um 4-6-0. Porque não Isso em São Paulo, um jogo, eu tinha só aquele menino que veio do Rio Preto. De La Torre, não? Como? De La Torre? Só tinha o De La Torre de atacante e ele estava jogando de costas e ele não estava bem naquela partida. Eu adiantei o D'Alessandro e botei o João Paulo no meio. E uma enxurrada de críticas de todo lado, mas eu não tinha um atacante para colocar. E aquele dia, contra o São Paulo, foi ali em Barueri. Barueri. Aquela partida foi em Barueri. Nós criamos pelo menos umas 5, 6 chances assim na frente do goleiro de definirmos o jogo. E não tinha o que fazer. Aí viemos para o jogo contra o Avaí em casa, estávamos perdendo 2-0. E aí o Jô foi no sacrifício, estava machucado, que lá foi um pouquinho antes, estava machucado e não conseguia jogar. Fiz a mesma coisa, tomei vaia do Beira-Rio inteiro e o time vira um 4-2 aquele dia. São coisas assim que às vezes acontecem do nada. Só para lembrar, quem não lembra do Jajá Coelho, né? O Jajá estreia, professor, acho que o senhor vai lembrar desse jogo, ele estreia no Inter 7, Juventude 0, e acaba com o jogo. É verdade. Foi essa a partida? Foi, a estreia dele. Eu acho que ele fez 2 gols nesse jogo. Acabou com o jogo. Eu me lembro bem dessa partida. Que loucura. Professor, o senhor falou agora há pouco que o senhor tinha o vestiário na mão e tudo mais, mas daí entra o Fernandão e no final do ano tem o episódio que todo mundo, não só do Inter conhece, mas o Brasil todo viu, né? Que é o Fernandão ali falando da zona de conforto e tudo mais. Naquela época que o senhor estava, já dava mais ou menos para ver que existia uma espécie de zona de conforto começando? Ou não? Como é que o senhor viu aquilo ali? Eu sabia que isso ia acontecer. Como é que o senhor viu essa declaração do Fernandão? Não, me desculpa, mas não existia zona de conforto lá dentro. Porque senão você sente isso em treinamento. E isso não existia. A entrega dos jogadores em treinamento, em trabalhos. Olha, sou muito sincero com vocês. Eu já tive locais aí que eu tirei 5, 6 jogadores, assim, na minha chegada e coloquei a base para jogar. Eu não senti essa necessidade no Inter em momento nenhum. Por sinal, o Bolívar, que tinha uma história no Internacional fantástica, que estava sendo muito cobrado naquele momento, foi para o banco e era um jogador participativo, que dava força, que ele agia como se ele fosse o Bolívar jogando, atuando. Então, olha, sinceramente, se fosse uma situação mínima perceptível, eu não posso falar nada, a não ser essa alternância que nós tínhamos, a quantidade de jogadores, em razão principalmente dessa falta de uma pré-temporada inicial. Com 10 dias nós estávamos em campo e depois dessa pré-temporada, jogos um atrás do outro, sem condições de treinamento. Isso eu senti bastante nesse sentido aí. E em razão, fomos perdendo muitos jogadores, a cada semana era uma novidade, e isso teve um peso muito grande naquele ano. O Inter tinha time para chegar, para brigar o Campeonato Brasileiro. Mesmo com um elenco enxuto, nós tínhamos um time se composto, se fosse o time, se fosse Ney, Moledo, Índio, ou Bolívar, ou ainda chegou Juan, Kleber, tínhamos mais, enfim, Guinha Azul, Tinga, que o nosso meio-campo era Tinga, Guinha Azul, Oscar, D'Alessandro, Damião e mais um atacante. Eu tinha pedido, tinha o Dagoberto, nós tínhamos o Dátulo, enfim, eu tinha pedido mais um atacante só, e nós tínhamos contratado. E depois, com a chegada dessa garotada que estava, e principalmente um jogador que eu não queria que saísse do Inter de jeito nenhum, que era o Ricardo Goulart,
e que, infelizmente, eles acharam que já estava lá 1 ano e tal. Eu falei que era o único jogador que o Inter ia perder dinheiro, porque era um jogador muito promissor. E se eu tivesse um jogador como o Ricardo, pudesse usá-lo ali, porque ele estava vencendo o contrato, e eles deixaram que ele saísse. E eu não tenho dúvidas que o Inter estaria brigando pelas 3 primeiras colocações do campeonato. Porque esse quarteto foi, o senhor pode dizer, né? Fred, aí tinha o Ricardo Goulart, tinha o Lucas Lima, Rodrigo Dourado surgindo, tinha mais também. Um. Dourado. O Rodrigo ainda estava na base, mas tinha o Augusto, o volante, o garoto. O Mike também, né? Jogou algum jogo com o senhor, o Mike. Jogou algumas partidas comigo. O Otávio também não é da sua época, professor? Quem? O Otávio. Foi para Portugal depois? Não, o Otávio ele estava iniciando ali. Ele começou a vir treinar com a gente. Mas ele estava amadurecendo ali. Porque eu acho que, tirando o Diego Aguirre dos últimos anos, eu acho que o senhor foi um dos técnicos que mais lançou jovem no Inter agora nessa década, nesse período de 2000 para cá, hein? Olha, Alexandre, eu fico muito feliz com... Até saíram várias situações aí esse ano. Várias situações saíram assim com alguns comparativos. Primeiro o Santos foi a equipe que mais revelou jogadores, e justamente entre 2015 e 2017. Foi o período que nós estávamos lá. Saiu que, em termos de ofensividade, os 2 treinadores que são mais ofensivos pelos resultados eram o Marcelo Oliveira, o Dorival, o terceiro Cuca. E eu fiquei feliz porque os 2, Cuca e o Marcelo, pegaram equipes campeãs, porque foi o período de 13, quando eu saio do Inter, para frente. E eu peguei só nesse intervalo aí 5 equipes em zona de rebaixamento, e eles pegaram equipes campeãs do Brasil, campeãs, enfim. Eu tive aí campeonatos regionais conquistados. E o último levantamento é de treinadores que dão oportunidades a jogadores que foram para a seleção brasileira. E eu estava entre o primeiro nome. Só nessa última Copa aí nós tínhamos 12 jogadores que ou lançados ou que passaram nas nossas mãos logo no início. Agora eu deixo claro uma coisa também: quem lança não é o treinador profissional. O treinador profissional só dá uma oportunidade, né? Quem lança e quem faz o verdadeiro trabalho na base são os treinadores das categorias de base, que não aparecem, que não têm uma oportunidade às vezes. Mas às vezes é difícil, né, professor? Tem gente que não enxerga para dar oportunidade, né? Não, sim. Eu sempre linkei muito o meu trabalho a esse tipo de situação. Eu acredito nesse tipo de trabalho porque eu acho que vincula a imagem do garoto com o clube. E essa ligação ela é muito forte. E o cara sente muito mais. Ele se dói muito mais. Ele se dói muito mais do que um profissional que tenha chego, que já tem uma história, que já tem uma vivência. Então, eu gosto desse tipo de trabalho. É o tipo de trabalho que eu vou tentar desenvolver no Atlético agora, porque perdemos aí 16 jogadores e contratamos 6 apenas. É um time que lança bastante também, né? Deixa eu perguntar, o senhor falou que pediu um atacante, e logo depois da sua saída, eu não lembro o espaço de tempo, né? Mas o Forlan, ele é anunciado pelo Inter. Eu não sei se o senhor ainda era técnico, o senhor participou da contratação do Forlan. Eu sei que a estreia dele já é com o Fernandão, mas como é que foi essa negociação pelo Forlan? Não, eu era o técnico, e a ideia do Internacional era reformular, porque nós estávamos ali com vários jogadores que já passavam de 30 anos. E foi buscar um guri na Itália daí? Foi buscar um guri na Itália. E a ideia era justamente isso. Então, por isso que estavam sendo contestados o Índio, o Bolívar, o Ney estava sendo contestado, tinha mais jogadores ali sendo contestados naquele momento. E eu falei que isso daí poderia acontecer, só que com calma, porque cada um ali tinha uma história no clube, e a gente não podia fazer isso
assim, desrespeitosamente, até eu não seria o cara que comandaria isso. Agora, trocando assim, gradativamente, modificando o nível de contratações, buscando as alternativas, e principalmente na base, que eu queria dar oportunidade àqueles que estavam ali. E nós tínhamos ali ótimos valores. Mas aí, de repente, chega o Forlan. Isso daí eu bati com o Fernando. Eu falei, pô, Fernando, nós vamos reformular e estamos trazendo o Juan e o Forlan. Como que nós vamos explicar isso aí? Não tem como explicar. Veio junto, verdade. Exatamente. Mas assim, em defesa do professor Dorival, não que precise, mas só para aquela coisa, a gente vai relembrando, né? Cobria na época também, né, Alexandre? O professor Dorival pega um Inter em fase de transição, um Inter, uma crise institucional, que é a questão ainda da reforma do Beira-Rio, não sabia como se fazer a reforma, o Beira-Rio já aos escombros, né? O Coliseu, como muitos chamaram, e além disso, quando o professor Dorival foi demitido, o vestiário recebeu muito mal essa demissão. A troca foi muito ruim interna lá no vestiário. Os jogadores não gostaram da troca. Tanto é que, enfim, o rendimento com o Fernandão despenca ao ponto de ele ter que ser demitido antes do último Grenal da história do Olímpico, quando o Inter volta a jogar um baita no futebol. Com 2 a menos, com 9 em campo, consegue segurar um 0-0. E, professor, o senhor chegou depois a falar com o Fernandão, hein? Que o senhor disse que foi o Giovanni, né? O Giovanni Luigi que comunicou a sua saída e tudo mais. Mas, por exemplo, a continuidade da coisa, né? Mas agora o Fernando vai assumir. Vou dar uma ligada para ele para entender o que está acontecendo, ou até mesmo para, sei lá, ligar para desejar boa sorte, enfim. O senhor chegou a falar com ele depois ou nunca mais? Não, eu não tive mais contato com ele. Depois do episódio, eu não tive mais contato. Nem com o Luciano Davi? Não. Para a gente, você fica constrangido de ligar para a pessoa também. Não teve situação nenhuma assim que nos confrontasse. Não, nada disso. Não, evidente. Tudo que eu estou colocando aqui para vocês, nós nunca tivemos uma discussão, um desencontro, um problema. Também não é meu perfil esse tipo de... Eu respeito as opiniões e as decisões tomadas. Não, eu lembro, e não só isso, professor, é legal destacar, assim, como diz o Leandro, o senhor não precisa de defesa, mas é legal destacar. Daí o senhor acaba, eu lembro direitinho, porque fui eu que fui na coletiva, o senhor ainda tem a finesse de marcar uma coletiva no salão de festas do apartamento onde o senhor morava, em cima do Beira-Rio ali, para atender não só a imprensa, mas para poder dizer o que, olha, aconteceu, isso e aquilo, bababá, obrigado, né? Impressionante, assim, a finesse que o senhor teve. Porque, assim, Alexandre, eu sempre tive, independente das nossas produções, eu sempre... E é isso que eu falo, que a gente não deva ter um distanciamento grande. Eu sempre tive um respeito muito grande com a grande maioria da imprensa gaúcha. Desde o meu período de jogador com o Grêmio, depois trabalhando no Internacional, sempre tive um relacionamento. E muitas pessoas queriam uma entrevista assim, poxa, eu vou dar para o Lucas, não vou falar com o Alexandre. Ou vou falar com o Alexandre amanhã, falo com o Lucas hoje. Entendeu, Leandro? Fica uma situação completamente diferente. Então, eu contatei a assessoria do Inter e solicitei a eles o que eu faço. Aí eles sugeriram, Dorival, faça uma coletiva, marca um local, que não pode fazer aqui dentro do clube. Eu falei, não, é claro, mas marca um local e faz uma coletiva, porque senão você vai ficar falando com todo mundo hoje, amanhã, depois. Amanhã, de repente, já não vai ser mais novidade para quem precisaria da matéria, então você faz todo mundo no mesmo momento. Aí eles mesmos, gentilmente, marcaram toda a reunião e acabamos fazendo, foi isso mesmo.
É isso aí. Gurizada, a gente está indo para quase 1 hora de conversa. Eu preciso fazer uma, senão vão me matar. Porque quando a gente anunciou a entrevista com o Dorival, eu botei lá nas redes sociais para perguntas, né? E para ver como o torcedor lembra da época, assim, né? De algumas coisas. E eu fui buscar matéria e reportagens da época, assim. Tem uma curiosidade que é em relação a um jogador que é o Bolatti, né? Em um jogo, o senhor não botou ele, botou os 45 do segundo tempo. Aí o estádio aplaudiu o Bolatti e te vaiou. O que aconteceu? Ou por que o Bolatti não jogava? Ou... Não sei, eu fiquei curioso, eu não lembro. Daí eu fui buscar, mas eu não entendi muito bem. Assim, olha, poxa, é a posição que eu sempre joguei na minha vida. Eu posso não conhecer nada de bola, mas aquela posição a gente conhece um pouquinho. Quem contratou o Bolatti foi o maior especialista dessa posição, talvez a minha referência como profissional, o cara que eu mais gostava de ver jogar. E de repente com ele, o Bolatti também não jogou. Ele não atuou com ele, não atuou depois com o Loss, olha, eu dei muitas oportunidades ao Bolatti. Sou muito sincero com vocês. Tinha um ótimo estilo, assim, mas ele não vinha se encontrando, ele não vinha conseguindo produzir naquele momento. E tínhamos ali aquele garoto que estava subindo, estava no Bahia o ano passado. Elton. O Elton vinha muito bem. O Sandro Silva vinha atropelando em treinamentos. O meio-campo titular era o Guinha Azul e o Tinga. E, porra, o nível a nossa construção era impressionante. Tanto é que eu me lembro bem, quando eu coloquei o Tinga como volante, eu falei, Tinga, eu quero você como volante. Ele falou, pode ficar cegado, eu vou jogar tranquilo aqui. Eu ainda fui até questionado em relação a isso. O Tinga sempre foi um meio atacante, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero ele como volante. E o nosso time ganhou uma saída de bola, o primeiro terço da discussão era impressionante. Então, foi isso. Se ele atropelasse o Tinga, ele ia jogar. Como jogava o Guinha Azul. Mas desse jogo específico, o senhor lembra da vaia ou não? Lembro, ó. Eu todinho vaiando. E engraçado, será que a gente tinha razão ou não? Ele também não jogou depois. Ele não jogou antes. Então, alguma coisa teve, assim. Mas não só o Bolatti, mas o Dátolo também, para mim, eram as duas grandes decepções, assim, pelo menos daquele ano, né? O Dátolo, todo mundo chamava ele de chinelinho, né? Tava sempre no departamento médico e tal, né? O primeiro momento do Dátolo foi bom. A chegada dele foi muito boa. Depois ele começou a apresentar outras situações, mas o Dátolo foi um pouco diferente do Bolatti. O Bolatti não produzia em campo. Assim, pelo menos nesse período ele não conseguia. Não tenho nada contra o Bolatti, pelo amor de Deus, nunca tive. Mas realmente tomei uma vaia do Beira-Rio todinho. Muito bom. Leandro, por ti tá bem, Leandro? Eu queria, sim, muito bem. Eu queria agradecer a gentileza do professor, sempre uma aula. Tomara que o senhor volte um dia, professor, porque realmente a gente sabe da seriedade do seu trabalho, da sua seriedade, e que tem aí no Atlético aí um bom trabalho, né? Apesar das péssimas lembranças aqui para nós, mas que tenha sucesso aí, professor. Um grande abraço. Eu acho que aqui não ganha de novo, tá? Só aí, pode ganhar os outros jogos. Agora de nós não precisa. Agora que eu tô me tocando, é verdade. Mas tu sabe que isso é uma coisa assim, quando o senhor chegou agora no Atlético, por exemplo, não teve algum bastidor daquele jogo que o senhor ficou sabendo, assim, porque, com todo respeito ao Atlético, foi uma grande surpresa para a maioria da imprensa, para a maioria dos colorados, porque o ambiente daquele jogo, eu não estava lá, né? Mas os guris que estavam, me contam... Só explicar assim, ó, eram 50 mil dentro do Beira-Rio e 30 mil pessoas fora do estádio, 80 mil ao todo. Imagina, era um Maracanã, basicamente, em volta do Beira-Rio, era um caldeirão, e aí a gente toma esse 2-0 ridículo, sabe?
Alexandre, assim, olha, o trabalho do Atlético é interessante e eles são muito respeitosos. Muito. Conhecem e sabiam as dificuldades que teriam aí. E, por outro lado, vou falar uma coisa para vocês. Olha que eu já tive aí Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Curitiba. Não existe rivalidade que nem no estado de vocês. Não se encontra. Não existe no Brasil uma rivalidade que nem a de Inter e Grêmio. Não existe. É impressionante. Eu imagino aquele dia o ambiente que deveria estar no Beira-Rio. Eu fiquei imaginando aquela chegada, aquela ruas de fogo, aquele corredor de fogos. Eu fiquei imaginando. Eu falei, com certeza está acontecendo isso na chegada do Internacional. Foi um dia que, infelizmente, é um dia para esquecer. Mas a gente não consiga, né? A gente não consegue esquecer, mas tá certo. Mas enfim, é duro. A ferida mora cicatriza. Foi um grande trabalho e quando você chega e não conquista... 2015 nós chegamos no Santos e zona de rebaixamento no Brasileiro e no final do ano estávamos disputando a final da Copa do Brasil. E perdemos nos pênaltis. Né? Oi? O senhor foi campeão aquele ano, né? Não, fui campeão em 2010. 2010, isso. A de 2015 nós perdemos nos pênaltis. Palmeiras, sim. Aí, o cara pegou o goleiro, né? O Nilson, acho que você entendeu? Saiu da zona de rebaixamento e chegou lá, tem que ganhar, não tem jeito. Sim. E está acontecendo isso. 15 foi a Copa do Brasil, 16 foi vice do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, 18 vice com o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Nós estamos próximos. Quem sabe vai ser com o Inter. Boa. Deixa eu te perguntar, professor, para fechar. O senhor tem visto o Kudê? Como é que você vê o trabalho do Kudê nesse começo? Ele é muito bom profissional. Eu acompanho o Kudê já há algum tempo. É muito bom profissional. Já deu para ver o desenvolvimento do trabalho do Odair, que era muito bom, e já deu para ver que é natural, que o treinador ele modifica algumas coisas, é um comportamento que ele queira para o time, mas já dá para perceber, certo? Porém, o trabalho que o Odair deixou no Internacional é fantástico. Para mim, foi muito bom mesmo. Legal. Mas então tá, professor, a gente agradece a disponibilidade de sempre aí, muito bacana falar com o senhor mais uma vez. O senhor é sempre solícito aí com os colorados, comigo também, com o Leandro, o Lucas. Muito obrigado aí, que dê tudo certo para o senhor esse ano em Curitiba aí. Obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço ao torcedor colorado. Fiquem com Deus, é sempre muito legal estar conseguindo relembrar assim alguns fatos. A gente vai buscar lá atrás e é muito interessante isso. Legal. Grande todos aí, fiquem com Deus. Legal. Então, beleza, pessoal. Valeu aí. Se você gostou do bate-papo, compartilha, dá o teu like, né? Faz, funciona o canal. Eu tô roubando agora. O Leandro Bez está virando especialista em mas assim, amanhã, terça-feira, 12h15, bate-papo, o Voz do Gigante ao vivo com nada mais, nada menos que Dom Elias Figueroa. Beleza? Então, se você curtiu esse papo aí com o Dorival, amanhã tem outro baita papo aqui no Vozes do Gigante, beleza? Um forte abraço para todo mundo, se cuidem. Bye, 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 bye. Tchau, tchau.